exatamente isso. Bom, então vamos passar. Por isso que hoje são passos paralelos. Conversas paralelas? Tá, bom. Daí nós temos ainda como objeto de discussão, né, a Lei de Ocupação do Solo, o Código de Obras e o Código de Imposturas. Lembrando que, bom, tudo ele está sendo disponibilizado para que nós possamos discutir cada item, fazer os ajustes e tudo que seja necessário, certo? De uma forma democrática, levando em consideração todas as necessidades de mudanças e de ajustes. Pode passar. Vamos começar pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ela foi revisada desde a última apresentação. Foi feita algumas pactuações com a Secretaria de Planejamento para que nós trouxéssemos essa proposta, né, que ainda pode ser revista. Bom, dentro disso, dentro da categoria de usos, nós teríamos os usos permitidos, os permissíveis e os tolerados. Os usos permitidos são aqueles que são permitidos e adequados à zona em que se encontram. Os usos permissíveis, eles são aplicados só às zonas residenciais e são usos passíveis de serem admitidos após observada a anuência obrigatória de 75% de no mínimo 8 vizinhos lindeiros imediatos ao imóvel em questão. O que acontece? Quando a gente trabalha com a flexibilização de uso, sempre tudo tem seus prós e seus contras, né? E o que as cidades elas têm feito ultimamente é tentado chegar a um equilíbrio. Não existe uma fórmula mágica, mas a gente vai pelo método das tentativas. Deixar as zonas estritamente residencial, né, é algo que não é bom. Deixar ela também extremamente flexível também é algo que não é bom. Então, assim, dentro dessa questão dos usos permissíveis, pode ter alguns usos comerciais, né, nas zonas residenciais. Se for um comércio local, pode, não tem problema. Mas quem é que vai determinar isso? Os vizinhos. Porque quem é que vai incomodar? Eu tenho uma padaria a 2 quadras da minha casa. É ótimo, assim, porque eu vou lá, ajudo. E quem mora do lado da padaria, se sente incomodado com isso? Não. Então, assim, é uma forma da gente também levar a responsabilidade, né, as pessoas do entorno. Porque hoje a gente tem muito esse problema, Edson, do direito, né? Então, todo mundo tem direito e a hora que nós temos um problema, nós arrumamos alguém para dar pedrada. A ideia da gestão democrática é também dividir as responsabilidades, e não mais ter um culpado, mas nós dividirmos as responsabilidades para que tenhamos uma cidade melhor. E os usos tolerados são aqueles passíveis de serem admitidos mediante a apresentação do estudo de impacto de vizinhança. Pode passar. E os proibidos são aqueles que, de modo algum, vão ser permitidos na zona. Então, dentro disso, nós temos 3 zonas residenciais, 2 zonas comerciais, 2 zonas industriais e a zona de preservação ambiental. Pode passar. A zona residencial 1. Pode ir. Eu queria que consegue voltar só um pouquinho aí, só as zonas residenciais são 75%, 8 vizinhos lindeiros. Isso. Lindeiros. Então, assim, o imóvel está aqui, então dentro de um raio, né, nós temos os vizinhos que eles concordam. Se eles concordam, eles vão fazer uma abaixo-assinado. Qual é o critério de esses 8 vizinhos são para um lado só, é 2 para cada lado, não é 2 sul, 2 norte, 2 leste, 2 oeste? Tem um critério de definição? Tem? Está na lei? Tá. A identificação dos 8 para daí tirar... Na verdade, nós temos que saber esse problema aí, cara. Os vizinhos aí, é complicado, né? O cara que tiver briga de vizinho... Não, justamente, hoje... problema de vocês. Lógico. Tem que andar saber, nós pedimos uma cópia agora, cada bancada vai receber uma cópia, tá, Roberto? Para nós analisar bem dele, tá? Eu estou trazendo os principais pontos para vocês estarem analisando e a gente vai estar disponível para essa discussão. Tá? Pode passar. Bom, em relação à zona residencial, então, são essas áreas em vermelho. Né? Nós ampliamos as zonas residenciais, que são zonas estritamente residenciais, que ela permite a habitação unifamiliar. Nossa, não está aparecendo aqui embaixo. Habitação unifamiliar
e condomínios, né? Os comércios e serviços vicinais, que seriam aqueles de bairro, né, de apoio local, eles são permissíveis. Condomínio horizontal. O domínio horizontal, ele é um uso tolerado. Né? Então, assim, você pode fazer condomínio horizontal? Pode, mediante estudo de impacto de vizinhança e atendimento a todos os requisitos na lei do parcelamento, que existe uma norma específica para a questão do condomínio. Então, daí o lote mínimo seria de 360 metros quadrados, uma taxa de ocupação de 60%, coeficiente de aproveitamento de 1,5, podendo chegar a 2 pavimentos e uma taxa de permeabilidade de 30%. Não existia antes estabelecimento de taxa de permeabilidade e tem agora, e ela é grande. Né? Pode explicar a taxa de permeabilidade para nós? Taxa de permeabilidade... Taxa de permeabilidade, ela é assim, a área permeável do terreno. Mas é só para explicar. Isso. Então, assim, a taxa de permeabilidade seria assim, a área do terreno que não está ocupada e que não dispõe de pavimento nenhum, né? Ela é uma área que ela pode ter grama ou outros tipos de pavimentos permeáveis para que a água possa infiltrar no solo. Nem pavimento fragmentado. Fragmentado pode, desde que haja uma permeabilidade, sim. Mas tu colocou 30% do imóvel? Não, 30% da área. Então, assim, se ele tem uma área dos 360, 60% ele pode ocupar. Então, isso significa que... 70? 108 não, ali, 60% ele pode ocupar. Então, assim, 60% é da ocupação. Então, sobra 40%. Desses 40%, 30% é de área que tem que ser permeável. O que acontece? Isso é um objeto de muita discussão entre os municípios, porque assim, nós temos várias pessoas que não gostam de grama, que querem tacar piso em tudo e etc. Então isso é um problema e é um objeto... 30% em relação aos 360, aos né? 360, Então o que acontece é o seguinte... 108. Isso é algo que sempre acontece nos 30, na questão dos 30%. Vou te fazer uma pergunta fora do microfone. Tu colocou 30% para... Porque tu sabe que diminui um pouco, 30% é 30%. Tá bom, segue, vai. Só para... Não, olha só. Todas essas questões aqui... Da onde você? Não, a ideia é a seguinte, por exemplo, isso daqui teve vários itens que nós colocamos aqui na lei para realmente surgir discussões, porque é importante com que vocês leiam, porque quando essa exploração vem assim, todo mundo fala assim, vamos ter que parar e vamos ter que ler, vamos ter que analisar certinho para não ter problemas depois. Então assim, a ideia de algumas questões aqui é realmente trazer a discussão. Os 30% é necessário? É necessário. Do ponto de vista técnico, principalmente com os problemas de inundação que nós temos aqui em Tubarão, é necessário com que os lotes eles tenham área de permeabilidade. Existem alguns problemas que nós encontramos em relação a essa questão da permeabilidade, vários. Só que também a gente pode criar soluções. Por exemplo, reduzir essa taxa de permeabilidade contando que o lote, se obrigatoriamente o lote ele tiver cisternas e um tratamento de retardos de águas pluviais ou mesmo outras técnicas para que essa água ela seja permeável, então daí a gente pode criar esse dispositivo na lei para que a taxa de permeabilidade ela possa ser reduzida para 10%. Só que obrigatoriamente ele vai ter que apresentar isso dentro do projeto dele quando ele for construído. Que é uma forma de você... Tu tens noção de quanto isso apareceria no projeto em termos de custos? Olha, não sei te dizer. Mas é uma forma assim, de você não obrigar todo mundo a fazer, porque eu acho que assim, acrescenta. Eu acredito, estou chutando, deve acrescentar uns 20%. Mas isso é um chute. Não sei. Tem que perguntar para as pessoas que trabalham bem com obra quanto que... Tem que ter área permeável, tem que ter. Então, assim, se tiver todo esse critério, dá para a gente abaixar um pouco a taxa de permeabilidade.
Mas Mas assim, o que não dá pra gente fazer